Paz seja convosco. Amém. Louvo a Deus por você que retornou. Pode engolir o primeiro período. Que você consiga digerir o segundo. Estamos dando os passos práticos para a mudança, processo de mudança. Primeiro, pense em seus pensamentos. Segundo, memorize as Escrituras. Terceiro, seja honesto. Quarto, confesse seu pecado a Deus. Quinto, mantenha o diário de pensamentos. E então, leve todo pensamento cativo a Cristo, porque a nossa guerra é na nossa mente. E a tua mente fala: não vai dar, vai morrer, vai acabar, vai expulsar, vai explodir. E aí você tem que lutar aqui. 2 Coríntios 10, 4, 5, 6. Rosângela. 2 Coríntios capítulo 10. 10. 10 ou 10? 2 Coríntios capítulo 10, versos 4 a 6. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Até onde? 6. E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Porque as armas da nossa milícia. De onde vem essa forma de falar? Lá de Gálatas. Porque a guerra entre a carne e o sangue, a nossa carne milita. Por isso que as nossas armas da nossa milícia não são carnais. A nossa guerra é uma guerra espiritual. Elas não são carnais, e sim poderosas em Deus. Para quê? Destruir fortalezas. Que fortaleza? Fortaleza da nossa mente. Nós construímos a nossa mente fortalezas. Anulando sofismas. O que é sofisma? São padrões, pensamentos pré-concebidos na nossa mente. Eu estou acostumado, entendeu? Abrir a torneira e sair água, entendeu? É um pressuposto que você tem. E nós também temos esses sofismas. E aí a palavra, o nome da pessoa, Sofia, ela vem disso aí, é uma deusa grega, que é uma deusa que fala sobre essa condição de você ficar trabalhando com o que você já conhecia. Então você estabelece, anula isso. Não é, o natural não funciona para mim. A palavra Sofia, o nome Sofia, vem de uma deusa chamada Sofia, que vem de sofismo, toda a construção da palavra gramatical e verbal da palavra. Então nós temos que anular o sofismo. Eu estou acostumado a que funcione assim, não, mas Deus está falando que é de outro jeito. Então, com fome, Moisés, Deus manda as pombinhas lá, as rolinhas, entendeu? As codorninhas lá, eles comem. Estamos com sede, Moisés. Padrão o quê? Esperar chuva, mas não cai chuva no deserto. Moisés, fala para a rocha. E aí Moisés, ele perde o controle, pega o pedaço de pau e bate lá. O negócio sai. É natural aquilo? Não, você quebra o sofismo. Estou na frente do Mar Vermelho. Os exércitos dos faraó estão vindo para matar. O que vai acontecer? Vai morrer todo mundo, não tem para onde ir. Aí Deus vem, quebra o sofismo. Ele sai do natural e vai para o sobrenatural. Anulando sofismas e toda altivez. Eu sei o que vai acontecer, eu já vi isso tantas vezes. Toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus diz, é assim. E o homem fala, vai morrer, não vai dar conta, o evangelho vai acabar. E levando cativo todo pensamento de obediência a Cristo. O pensamento vem, eu vou morrer. Eu estou com dor, não tem cura. Eu não tenho dinheiro. Essa situação emocional não se pode reverter. O que Deus diz? Quando eu tenho a certeza de que Deus está no negócio, Ele vai fazer aquilo, você pega esse pensamento, coloca na mão assim, amassa ele assim, ó, e fala assim, Cristo, estou trazendo para você. Traz o pensamento obediente a Cristo.
Como a minha carne está dizendo, eu vou morrer. E você fala, Jesus Cristo levou sobre si toda doença, toda enfermidade, toda maldição. E se for da vontade dele, eu vou ser curado. Então você pega aquilo que era uma certeza e você coloca como algo duvidoso, que você vai pegar nas mãos de Deus para ele fazer a vontade dele. Levando cativo todo o pensamento e obediência de Cristo, é uma oração que eu faço noturnamente. Senhor, eu entrego nas tuas mãos os meus pensamentos, os meus sonhos, cativos ao Senhor Jesus Cristo. O que é isso? A tua mente, mesmo que inerte no sono, por exemplo, ela está submissa ao Senhor. E estando prontos para punir toda a desobediência de quem? Da carne. Uma vez completa a vossa submissão. Você olha para aquele problema seu e você fala, eu não aceito isso não. Se for a vontade de Deus, é para o meu bem. Mas não é porque o governo está fazendo isso, é porque não tem gasolina, é porque não tem preço. Não, você não se submete ao natural, mas você se submete àquilo que é espiritual. Isso é o quê? Um hábito. Você tem que desenvolver isso. Pastor, e assim, como fala Efésios, né, que Deus faz além do que pedimos, Deus faz além, porque o pai de João Batista, né, e Isabel, eles queriam apenas um filho, e nunca imaginavam que Deus tinha nos seus propósitos que João prepararia um caminho do Messias, muito além do que eles imaginavam, né? E eu duvido que o pai de João Batista e Isabel, mãe de João Batista, não ficaram chateados quando ele largou o sacerdócio judaico para o deserto para comer gafanhoto e mel silvestre. Assim, cara, você pode servir a Deus aqui. Você não está na Bíblia isso, mas você consegue imaginar o pai e a mãe frustrados? Entendeu? Pô, João Batista, vê se você continuar aqui e tal. Lembre-se que o que você pensa em seu coração é o que impulsiona o seu comportamento. Quando você está começando esse processo de renovação da mente, existem muitos outros padrões e pensamentos antigos para combater. Você não pode dominar seu pensamento com armas tradicionais. A sua batalha ocorre no mundo invisível da sua mente e coração. Então, você tem que entender que a tua luta não é contra o próximo. Não é o cara. Eu vejo muito casal, isso com problema de casal. O casal chega e fala, mas ele me irrita, ele faz isso, faz aquilo, mas quem que colocou essa pessoa lá para fazer isso? Será que essa pessoa não foi colocada naquele contexto exatamente para te ensinar a ser aquilo? E aí nós fazemos o que? Nós abrimos mão das lições de Deus em prol da nossa satisfação temporal, sendo que quem fez a coisa foi Deus. E aí a gente pode pensar tanto nas coisas mais simples como as mais complicadas. Então quando você olha, por exemplo, há mais de 10 anos atrás, quando o World Trade Center foi impactado por aqueles aviões lá e morreram mais de 3.000 pessoas, quem está por trás disso? É o diabo? Será que Deus perdeu o controle? Não dormita nem dorme o guarda de Israel. E aí, se a gente começar a pensar num contexto maior, Deus ou ele permitiu, ou ele ordenou para que aquilo acontecesse. Pandemia. Deus, ele permitiu, ou ele concedeu que isso acontecesse. Volta do carnaval depois de 2 anos. A gente tem esse sofisma na nossa mente, que é uma guerra entre o bem e o mal. Como se estivesse num ringue, Deus guerreando com Satanás. Satanás é criatura. As consequências do pecado, sim. Eu não estou sendo fatalista. Aconteceu porque Deus quis, eu não queria fazer nada. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você que as coisas, elas são regidas pelo nosso Deus. Nós temos que entender isso. Então tudo que acontece, acontece para que nós possamos, como filhos, sermos mais semelhantes a Cristo. E como ímpios, que nós tenhamos mais inferno na nossa vida. O mundo, ele está nessa condição porque está caminhando segundo os planos de Deus. Deus não mudou o plano dele de maneira nenhuma. O plano dele continua da mesma maneira. Mesmo que a minha mente, que é menor que a mente de Deus, não entenda os pensamentos do Senhor. Embora desligar a televisão ou deixar a empresa que corrompe seja uma forma tangível de lutar a maior parte desta guerra, e é uma guerra, ela é interna. Você pode atacar seus antigos padrões de pensamento pecaminosos com a palavra de Deus. Você deve capturar esses pensamentos e submetê-los ao escrutínio bíblico. Eles passam no teste da mudança de coração? Eles passaram no teste de glorificar a Deus?
O versículo acima diz que você deve demolir argumentos, pensamentos, ideias, especulações, raciocínios, filosofias, religiões falsas e toda pretensão que se coloca contra o conhecimento de Deus. Toda situação nós temos que pensar: como que Deus está agindo? O que Deus está querendo fazer com isso? E não achar que você é o coitadinho. É lógico que em momentos você vai sentir assim, mas ou você acredita que Deus está no controle ou não está no controle. Então, a sua infidelidade, o seu erro, a sua falha, eu errei o caminho, pedi errado, acompanhei isso, fiz aquilo, todas essas coisas, fugindo do fatalismo, elas estão debaixo do controle de Deus. Então as nossas dores, dificuldades também estão no controle do Senhor. Então a gente ora pela Lourdinha, ela mandou mensagem para mim agora: poxa, eu queria tanto ter ido, mas eu não estava com condições de ir fisicamente. Quem que está no controle disso? É Deus. Talvez para fortificar a fé dela, a gente não consegue entender, a nossa mente não consegue entender, em especial quando nós estamos no olho do furacão. Cada um de nós teve uma passagem, ou tem passagens de entrada no olho do furacão, e naquele momento você não consegue ver Deus, mas Ele está lá. Quando a criança ela é violentada, quando a mulher ela sofre feminicídio, quando tem uma violência na África, quando tem uma falta de alimento na Venezuela, essas coisas elas são administradas e regidas pelo nosso Deus. E não é para você simplesmente se acomodar e falar assim: não vou me mover em nada. Não é isso. É simplesmente o mesmo pensamento de Cristo. Então o que nós fazemos pela Lourdinha? Nós oramos por ela. Se você tem um médico, como eu fui atrás de um médico amigo meu, para dar uma indicação para ela, o que nós podemos fazer, nós fazemos. Mas quem está no controle de todas as coisas? Deus. Deus cura? Pode curar. É diferente. Quando a gente traz uma pessoa para a igreja e fala: vem que Deus cura, e se Deus não quiser curar? E se a enfermidade do Senhor, da pessoa, é para a glória de Deus? Pastor, como é que eu posso pensar nisso? Uma enfermidade, um óbito, um acidente, uma coisa que é uma aberração, criado para a glória de Deus. Os discípulos olham para Jesus e falam: Jesus, quem que pecou para essa pessoa nascer cega? Foi os pais? Foi ele? Não, ele é cego, ele é doente, para a glória de Deus. Como é que a gente vai enxergar isso? Não consegue. Uma vez, pastor, o Senhor citou o irmão Cláudio, né? Que ele, uma vez que ele levou ele para o médico, e aí ele falou: não, eu vou orar primeiro, se Deus, alguma coisa nesse sentido, se Deus não me curar, aí sim eu vou para o médico. E a apresentação das situações ao Senhor. E essa é uma batalha que ocorre na nossa mente. Na nossa mente. E você pode esperar que é uma batalha contínua. A guerra, ela vai finalmente findar única e exclusivamente no dia do Senhor. Você guerreia todos os dias. Aquele negócio de matar um leão por dia é a batalha diária de todo crente. E cada batalha que você ganha, você se aproxima mais da glória. Mas a guerra ainda vai ocorrer. Ela já tem o final definido. É como você entrar num jogo de futebol sabendo que você vai ganhar por 3-0. É isso que vai acontecer. Não há possibilidade de nenhum que é filho de Deus se perder. Esta é uma batalha que ocorre na mente, e você pode esperar uma grande e terrível batalha. Você pode ter vivido com padrões de pensamento pecaminosos por muitos anos, todos nós vivemos. E só muda isso com a apresentação das Escrituras. Então você achou que fazer isso não era problema, fazer aquilo outro não é problema, não é pecado, não é pecado. Quando as Escrituras vêm, elas vêm confrontando você naquilo que você pensa e que você age. Você pode ter vivido com padrões de pensamento pecaminosos por muitos anos. É razoável esperar mudar todos eles rapidamente? Não! Isso de que o crente não peca, o crente não pode fazer, o crente não, você cristão fazendo assim, é natural. É natural. Na verdade, algumas mudanças podem ocorrer facilmente, mas alguns dos seus comportamentos pecaminosos e pensamentos não serão mudados tão facilmente. Talvez
vejam no vão até o dia do Senhor. E você só vai se libertar dele quando você estiver no processo de arrebatamento, você estiver subindo no meio do caminho, entre a terra e o encontro com o Senhor. É lá que você vai ser livre desse pecado. O apóstolo Paulo chorou e clamou e perguntou para Deus: Deus, me livra desse problema. E ao Deus fala para ele assim: a minha graça te basta, ou seja, continua com o seu pecado. Deus falando para ele: eu vou te conceder graça para essa dificuldade, você continuar, conseguir vencer. Gálatas 5,17. Pô, já foi? Mamãe, por favor. Gálatas 5,17. Ó, milita de novo. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Tá? Então o apóstolo Paulo está falando que essa luta, ela começou quando você disse sim. Quando você disse sim, começa a luta. E ela só vai acabar na glória. Essas duas naturezas, a carne e o espírito, elas estão em guerra uma com a outra. Elas desejam coisas opostas. A carne o levará a um comportamento pecaminoso, e o Espírito lembrará o que é certo e o que Deus deseja, obediência que o glorifica. Então nós temos de um lado a carne e do outro lado o Espírito. A carne, ela é contra o Espírito, e o Espírito é contra a carne. E essa será uma guerra contínua até você alcançar a glória. Não há possibilidade de você se libertar de todos os seus pecados aqui na terra. Então você, primeiramente, pensa nos seus pensamentos, memoriza as Escrituras, seja honesto com Deus, confesse seu pecado a Deus, mantenha o diário dos seus pensamentos, leve todo o pensamento cativo ao Senhor Jesus Cristo. E hábitos podem ser quebrados. Mas eu sempre fiz assim, a partir de agora eu vou fazer diferente. Eu acompanhei por muito tempo, a mamãe muito mais, o tanto de tempo que meu pai fumou. E chegou um dia que ele parou. O médico confrontou, mas isso é o quê? Um hábito. Então os hábitos, pigarro, que eu luto com esse, é um hábito que você consegue quebrar isso. Nós temos hábitos que devem e podem ser quebrados. Nós construímos desta maneira. Eu só almoço 11h30. Não, a partir de agora eu vou almoçar meio-dia. Não, mas eu estou acostumado. Você acostuma? Jejum. Não, eu não consigo ficar sem comer. Consegue. Lógico que consegue. Exceto pessoas que tomam medicamentos e tudo mais. Pessoas. Essa semana fiquei muito contente. Vou falar à noite também. Muito contente. E eu falei de jejum. E aí a noiva do Nicolas, nova, praticamente nova na fé, começou com a Ingrid um propósito de jejum. E elas estão começando a trabalhar. E criamos um grupo em que elas estão jejuando. Estão tentando, é difícil, dói a cabeça, não sei o quê. Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Aí eu consegui ficar um tempo, consegui ficar meia hora, comecei a ficar 1 hora, comecei a ficar um período, comecei a ficar tantas horas. Pode ir desse jeito? O que é isso? É mudança de hábito. Eu estou acostumada. E a Aisla falava assim: eu estou acostumada a comer 2 vezes de manhã. Pois é, está comendo nenhuma. É um hábito. Eu tenho o hábito de não fazer exercício, faça. Eu tenho o hábito de mastigar mais vezes ou menos vezes, mastiga a quantidade. Os hábitos, eles podem ser quebrados e transformados. Eu não consigo ler sem dormir, mude esse hábito. Eu não consigo ler as Escrituras, mude esse hábito. A questão é essa, pastor, porque qualquer mudança, né? As mudanças são desconfortáveis. Claro. Então, o hábito é confortável, é quentinho, gostoso, aconchegante. Então, as pessoas querem ficar no conforto, né? Então, a mudança gera desconforto e nem sempre as pessoas estão dispostas a isso, né? É por isso que cristianismo é desconforto. Você não quer ser cristão? Você não quer desconforto? Vai ser outra coisa, vai ser budista, vai ser testemunho de Jeová, vai ser qualquer coisa. Se você quer conforto, não seja cristão.
O cristianismo, em nenhuma parte das Escrituras, fala de conforto, fala de perseguição. Então, participar também do sofrimento de Cristo. Hábitos podem e devem ser quebrados, visto que esses são os hábitos pecaminosos. Claro que você não vai mudar o hábito que é bom não, tá? Misericórdia, hein? Um hábito bom não muda não. Tá? Graças a Deus, esses não são doenças, defeitos ou distúrbios. Você luta contra o pecado. O pecado é sério, mas não é intransponível. Por quê? Jesus Cristo já fez esse caminho. Já foi fazenda? Quem já foi fazenda? O quê? Fazenda? Nunca foi na fazenda, irmão? Não, fazenda não. Fazenda, Mato sítio. mesmo, mato mesmo. E aí o que acontece? Não tem um caminhozinho lá, que a vaquinha faz, aí sempre lá. O que é aquilo? É o caminho que já foi feito. Quem fez esse caminho para a gente? Cristo. Então é possível a gente mudar. Sem Cristo não é possível, mas com Cristo é possível. Seu pecado é tão sério que Jesus Cristo morreu por ele e deu a vitória sobre ele. Você não precisa mais viver como escravo dos seus pensamentos, crenças e desejos pecaminosos atuais. Pode ficar depressivo? Pode. Jesus Cristo teve depressão. Quando ele estava lá suando sangue, você acha que ele estava como? Mas aquilo vem e ó, não é uma depressão que vai estender por uma semana, um mês. Nós temos sentimentos e pensamentos depressivos. Há momentos em que a vida nos dá uma rasteira, em que você fica caidinho num canto assim um tempo. Não é problema. O problema é você ficar ali para sempre. E aí as pessoas hoje, a grande doença do século XXI, as pessoas elas não conseguem sair disso. Não conseguem. Pergunta chata. Pois é, agora eu vou dizer uma coisa aqui. Eu tenho uma sobrinha que é pastora, está com uma depressão profunda. Querida, tem depressão biológica, que é 1%, que é física, e tem a depressão que é emocional, comportamental. Se a depressão dela é biológica, tem que tratar com medicamento. Ela Se a depressão... toma medicamento porque ela acha que Jesus é a solução dela. Ué, mas não tem o que se fazer. Tem um rapaz que estava acompanhando e ele falou assim, estava uma doença séria, bem séria, dessas do tipo da Lurdinha, da que a Jenny tem, e a pessoa falou assim, não vou tomar mais medicamento, a partir de agora, ou Jesus me cura ou me mata. Eu falei, cara, não faz isso não. Pois ele foi para esse fronte, na outra semana, foi para o hospital, jogou a toalha, porque começou a doer, começou a ter mal-estar e tudo mais. Pastor, tem uma frase do senhor. O senhor falou essa frase para mim no início assim que eu descobri a enfermidade, né? E sempre quando eu estou assim, sem fazer nada, ela me vem à mente, né? Eu lembro perfeitamente quando o senhor falou comigo, quando eu chorando, né? Conversando com o senhor. E o senhor disse assim, tira bom proveito do tempo presente. Então, carrega para a vida. Então, são nesses momentos que eu estou assim, tristonha, ou sem fazer alguma coisa, é onde eu me debruço ali, eu venho à mente e eu oro, eu ligo a palavra, eu tiro aquele tempo para andar, para ler a palavra, sempre tem. Ser pastor ou não ser pastor não muda nada. Não, eu citei pelo fato. Não, entendi. Eu estou dizendo para você conhecimento. que não muda nada. Eu não a conheço, entendeu? Mas ter conhecimento, vocês não muda nada. O que muda é a vivência. Às vezes uma pessoa que não tem estudo nenhum, nem uma faculdade, nem nada, ela é muito mais crente que muita gente de Deus. E as pessoas, a gente vê uma onda de suicídios no meio cristão, em que muitos pastores estão se suicidando porque eles descobrem que eles estão longe, como o João falava. Eu conheço Deus, já ouvi falar, mas não conheço, não contigo andar. Então é muito sério. O conhecimento de Deus e a vivência de Deus, ela é algo que é construído, e não é construído por estar na frente de uma igreja, ou ter lido muitas vezes a Bíblia, é para você colocar em prática. Hábitos podem e devem ser quebrados. 1 Coríntios 10, 13. Menise, por gentileza. Não vos
sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Para crente ou para não crente? Para crente. E não crente? É entregue. A pessoa tem que entregue ao seu coração, à sua luta, à sua dificuldade, e as pessoas elas vão cair, sucumbindo aí no caminho do terreno normal. Às vezes que você deixar de escolher a maneira de escapar e voltar ao hábito pecaminoso que está abandonado, lembre-se que uma mudança leva tempo e isso é um processo. Então, quando eu encontro pessoas que estão vivendo uma vida abençoadinha e ela começa a tender para andar pelo caminho pecaminoso, eu sempre alerto, saiba que a volta é sempre mais difícil. Então, quando você entra no espinheiro, é mais fácil você entrar do que você voltar, porque os espinhos parece que eles são voltados para dentro. Então, quando você entra, ele até pode dar uma arriscada, mas quando você tenta voltar, ele rasga. É como um anzol. O anzol ele entra muito fácil na boca do peixe, na hora que você vai tirar, ele sai arrebentando tudo. A doença, quando você tem uma doença e logo depois você tem uma recaída, ela vem mais forte. E ela vem mais forte. A gente vê a condição do Covid. Ela vem cada vez mais forte. Cada vez mais o vírus está mais encorpado e mais fortalecido. Então, cuidado com as tentações para voltar ao antigo pensamento, à antiga vida. E isso eu encaro todo dia em aconselhamento. As pessoas elas acham que elas podem voltar ao hábito pecaminoso e sair daquilo quando ela quiser, e é mentira. Tem um versículo de Mateus que diz que quando o espírito maligno ele sai do corpo da pessoa, ele sai e anda por vaguear a terra. E aí, por não encontrar um local onde ele possa habitar, ele volta para ver aquela antiga casa dele. E aí, se ele encontra aquela casa varrida, limpinha, adornada, entre aspas, sem nenhum senhor, o que ele faz? Ele entra de novo e traz mais 7. Ou seja, o estado depois é pior do que o primeiro. Cada vez que a pessoa ela volta à condição pecaminosa, ela sempre volta numa condição pior. Às vezes que você deixar de escolher a maneira de escapar e voltar ao hábito pecaminoso que está abandonando, lembre-se que a mudança leva tempo e isso é um processo. Você não desenvolveu esse hábito da noite para o dia e também não pode conquistá-lo da noite para o dia. Se eu pegar uma pedra de gelo na minha geladeira e colocar no sol ali, quanto tempo demora para derreter? Não, porque o sol... E se eu pegar uma pedra de uma geleira lá da Antártida, transportar num negócio e colocar para derreter, você acha que vai derreter igual? Demorou muito mais tempo para se formar. E ela vai demorar muito mais tempo para se derreter. Mas os dois são gelo. O pecado é a mesma coisa. Toda vez que você volta a ele, é mais difícil você abandoná-lo. Hábitos podem e devem ser quebrados. E oitavo, tenha coragem. É o último. Por que tenha coragem? Porque é mais fácil, como a Vinícius falou, ficar numa posição de conforto. O difícil é você enfrentar as coisas. Eu vou enfrentar o meu pecado. Eu vou expor o meu pecado. Eu vou pedir ajuda para cuidar do meu pecado. A condição de você ficar numa condição sem falar com ninguém é que nem uma ferida que está embaixo de uma casca. Ela infecciona e ela solta pus. Se você não tirar aquela casca e não passar o temido metiolate lá, o antisséptico, o que acontece é que aquilo vai apodrecer, a carne apodrece. Onde quer que você se encontre nesse processo de mudança, você pode estar em qualquer desses passos. Tenha certeza que você está exatamente onde Deus deseja. Opa! Eu como filho, eu estou exatamente no processo onde Deus deseja que eu esteja. A minha vontade não muda o processo. A minha obediência sim. Deus nunca se surpreende com o seu pecado ou com suas lutas com Ele. Você acha que quando você peca, Deus ele fica assustado? Nossa, dos reis fez de novo aquilo. Ô Gabriel, quantas vezes já dei chance para a Luísa deixar de fazer aquilo, ou a Diane parar de falar aquilo, ela continua falando. Não, ele já sabe. Ele é onisciente. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, o teu pecado já estava lá. O teu pecado de antes, de hoje, de amanhã e do ano que vem e do outro ano.
e até a volta de Cristo. Então tudo que nós cometemos não é que não gera tristeza no coração do Senhor. É que nem nós como pais, quando nós falamos alguma coisa para os filhos, e os filhos eles agem diferente daquilo que nós instruímos, eles quebram a cara. A gente fica entristecido. Deus ele tem um sentimento de pesar no coração. Não precisava a Melissa passar pelo que ela está passando. Jesus fala novamente a figura da galinha, né? Eu como uma galinha, eu quis colocar você debaixo das minhas asas, mas vocês não quiseram. E Jesus está triste ali naquela canção. O pastor, como o pecado como corda, sabe, assim, e aí citando Hebreus 12, o versículo 1, não vou ler não, mas, então assim, desembaraçando de todo o peso desse pecado, que todo dia somos assediados, e a gente correr com perseverança, com olhar em Cristo, na cruz. Então a gente, como se o pecado fosse essas cordas, e vamos tirando essas cordas de cima de nós. Deus nunca se surpreende com o seu pecado ou com as suas lutas com Ele. Pelo contrário, Ele transforma os seus erros, os seus pecados em coisas que glorifiquem a Deus. Romanos 8, de 28 a 30, Diene, por gentileza. Leia com muita calma. Eu quero que você medite nisso que ela está lendo, com muita calma. Romanos 8, de 28 a 30. É interessante que quando você lê devagar, parece que o negócio entra mais fundo no nosso coração. Vai lá, Dinha. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Todas as coisas, a doença, a luta, a dificuldade, a falta de saúde, de dinheiro, a surra, a rejeição, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O versículo é para cristão. E aí no final ele fala que nós somos predestinados. E ele fala que aqueles que ele predestinou, eu e você, ele chamou. Ou seja, ninguém vai deixar de ser chamado, que são filhos de Deus. E aos que ele chamou, ele vai tornar eles justos em Cristo. E aí aqueles que ele tornou justos em Cristo, ele vai fazer o quê? Glorificar no dia do juízo, da glorificação ao Senhor. Todas essas coisas são parte do que Deus está fazendo em e através de você. Tudo que acontece na sua vida é um plano de Deus. Seja encorajado ou tenha coragem. Jesus Cristo providenciou a vitória para você. A vitória aqui na terra não necessariamente, mas na glória com certeza. A vitória está à sua disposição, por ser quem você é em Cristo, você tem a capacidade de mudar. E ainda maior do que isso, você tem o Deus do universo ajudando, cuidando de você e amando você. Você não está sozinho. É isso que estou convosco. Todos. E na doença? Todos. E no dia que morre um ente querido? Todos. E no dia que não tem dinheiro para pagar a conta? Todos os dias da sua vida. E essa situação ela sempre, vira, muda, entendeu? Não fica aquela, sabe aquela zerva vaca mascando na televisão? Não é aquilo. Mas que engole. Você tem o próprio Deus do universo te ajudando, cuidando de você e te amando. E isso deve lhe trazer uma grande esperança. Pelo poder de Deus, não há nada que não possa ser mudado. Nada. Na sua vida. Nós estamos falando de um processo bíblico de mudança. Não há nenhum pecado na sua vida que não pode ser mudado, porque Deus age para que isso aconteça. Agora para aquele, Efésios capítulo 3, versos 20 e 21, eu vou ler.
Para a gente finalizar, Efésios 3, 20 e 21. É uma versão diferente aqui, não vai bater com a sua, mas tudo bem. Agora, para aquele que é capaz de fazer incomensuravelmente, ou seja, sem medida, mais do que tudo que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que está operando em nós, que ele receba a glória na igreja e em Jesus Cristo, para sempre e sempre, por eras infinitas. Amém. Então, uma versão diferente, tá? Não se preocupe com isso, mas o que ele está falando é que esse Deus, ele é capaz de fazer muito mais do que você possa pedir, pensar ou imaginar. Ele excede, ele mata a sede numa medida sobrenatural, ele age com um poder sobrenatural, ele faz o que ele quer, da forma que ele quer, do jeito que ele quer, e ele sim quer que você mude. Mas aí você tem que pensar nos seus pensamentos, memorizar as escrituras, confessar seu pecado a Deus, manter um diário de pensamentos, levar todo pensamento cativo a Jesus Cristo, mudar os seus hábitos e ter coragem para enfrentar toda e qualquer adversidade que venha a ser apresentada na sua vida. Amém, queridos? Queridas? Acabou esse estudo. Volto a dizer que no final do livro tem uma série de questionamentos e perguntas, versículos extras, que vão ajudar você a aplicar no seu pecado, para que você possa ser liberto dele. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos porque mais uma vez nós temos o privilégio de aprender com o Senhor. Mais uma vez temos o privilégio, Pai querido, de ouvirmos a Tua voz. Por isso, Pai querido, eu quero pedir que o Senhor cada vez mais gere em nós o desejo de mudança, que nós possamos ser transformados na medida da Sua vontade, do Seu querer. Que o Senhor nos sustente, Pai, que o Senhor nos dê coragem para lutarmos, Pai querido, e nos desembaraçarmos das astutas amarras do diabo, Deus. Que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas e que o Senhor possa, Pai querido, preparar o estudo que nós estaremos iniciando na semana que vem. Falamos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Agradeço a Deus pela sua vida, por esse tempo em que nós podemos estar juntos nesta manhã. Quero pedir que Deus possa te abençoar nesse restante de domingo, te trazer à noite, se assim for a vontade do Senhor. Que Deus ele possa encher você da sua presença e conceder aí a você mais e mais da sua graça. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a consolação do doce Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Que Deus te abençoe e te conceda a graça. Amém. Amém.